Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, e no episódio de hoje falaremos sobre: você é funcionário do seu negócio? Já pensou sobre isso? Já ouviu isso? Já sabe que você é funcionário? Vale a pena a gente falar muito sobre esse tema aí, porque é muito interessante, e nas minhas consultorias eu pego muitas situações assim, desse padrão, né? Bom, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Vou pedir para você me seguir aí no Instagram, no eu.fernandagonçalves, para me falar, me segue, me fala lá que você ouve os meus podcasts pra gente bater um papo lá no direct. Vamos lá, gente. Bom, primeiro, existe aquela... Você já deve ter ouvido falar, né? Que é o olho do dono que engorda, a boiada, né? Alguma coisa desse tipo. Mas isso depende muito de como a gente vê, né? Tem gente que encara isso como algo que eu tenho que entrar no meu negócio no horário que ele abre e eu só posso ir embora quando ele fecha. Tem gente que acha que isso que é ser empresário, né? Que isso que é gerir o negócio. E aí o que acontece quando você cria esse padrão para o seu negócio? Você acaba tendo muita dificuldade ao longo do tempo de se libertar e de alterar esse padrão. Primeiro, pelo seguinte: se você quer crescer, você precisa ter funcionários, ter parceiros. Não tem como você crescer sozinho. E muitos dizem aí, ou a gente está crescendo, a gente está morrendo. Então, se você não está crescendo, seu negócio está morrendo. E para poder crescer o nosso negócio, a gente precisa usar parte do nosso tempo com a parte estratégica, pensando e usando esse tempo para fazer uma gestão estratégica do nosso negócio. E o que acontece muitas vezes é que esse empresário, esse empreendedor, ele passa o dia a dia no operacional do seu negócio. Ele está ali trabalhando, ou ele está substituindo uma vaga que era para estar um funcionário e ele, perdeu o funcionário, não teve tempo de repor, e aí ele começa a ficar ali. E aquele dia a dia do operacional não deixa ele fazer o negócio dele crescer. Por mais que ele ache que ele é a pessoa que melhor atende os clientes, que os clientes sempre voltam por causa dele, isso realmente pode ser uma verdade, mas se ele continuar mantendo esse padrão e vendo isso como uma verdade absoluta e não treinando os seus funcionários, o que vai acontecer? Ele vai virar escravo desse negócio dele. Ele vai virar seu próprio funcionário. Simplesmente assim. Porque se ele pensar dessa forma e continuar agindo dessa forma, como que o negócio dele vai crescer? Se só ele acha que ele faz bem, se só ele acha que os clientes voltam só por causa dele. E aí a gente começa a ter um problema sério com o negócio, né? E com o empresário. Porque ele passa a ser escravo daquilo. E aí, de repente, aquilo passa a não ter tanto prazer. Aquilo passa a ser extremamente estressante, chato, doloroso. E aí ele começa a se perguntar, né, se ele está no caminho certo, se não está. Se ele tem que fechar, se ele tem que voltar para o mercado de trabalho, trabalhar com CLT. Começa a vir um monte de coisa na cabeça dele, enfim, ou dela. E aí, gente, o que eu quero que vocês aqui, empresários, empreendedores, reflitam é o seguinte: tem como alterar isso. Se você até agora tinha esse padrão, que você precisava estar no seu negócio o tempo inteiro, né? Fisicamente, presencialmente, tomando conta. E o que é tomar conta? Você precisa usar a tecnologia que o mercado coloca à sua disposição, de ferramentas como sistemas, para que você possa ter controle do que está acontecendo no seu negócio, mesmo quando você não possa estar lá de forma presencial. Por quê? Porque você precisa ter tempo, né?
Para você precisa ter qualidade de vida para você. Se você estiver bem, você vai gerir o seu negócio cada vez melhor. Mas se você estiver estressado, doente, como que você vai gerir o seu negócio de uma forma melhor? Você tem que ter tempo para buscar pessoas, para se treinar, sim. Gente, o exemplo é muito importante. Não adianta você dizer para as pessoas lerem livros se você não lê um livro por ano. Não adianta você dizer para as pessoas fazerem curso de treinamento se você não senta numa cadeira, se você não estuda há anos. Você precisa ser exemplo. E para ser exemplo, você precisa executar o que é fundamental para o seu crescimento. E claro, se você cresce, o seu negócio também cresce. Eu falo muito isso para os empresários. Temos que bolar as estratégias, temos que bolar o plano, as metas, né, que precisam ser planejadas e executadas, mas nunca esqueça de você. Nunca esqueça de se aperfeiçoar. É o seu aperfeiçoamento pessoal, é o seu desenvolvimento pessoal que vai levar o seu negócio cada vez mais à frente de qualquer coisa. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, os empresários são engolidos, né, pelo dia a dia, pelo estresse, pelos problemas, falta de colaborador, falta de dinheiro, enfim, aí a gente pode citar um monte de coisa. Falta de tempo, falta de organização, falta de querer buscar parceiros que vão ajudá-lo em algumas áreas que ele não tem expertise. Entender que ele não tem que entender de tudo, ele não tem que ser a Coca-Cola do deserto em todas as áreas do negócio dele. Ele tudo bem, no início ele teve que jogar em todas as posições. Ele teve que comprar, ele teve que vender, ele teve que atender, ele teve que contratar funcionário, teve que demitir, enfim, teve que abrir o negócio, teve que fechar o negócio, né, fisicamente ali. Mas para você dar o próximo passo, você precisa pensar no que você tem que fazer para buscar o tempo de qualidade para fazer o seu negócio crescer. Porque se você ficar envolvido o tempo todo no operacional do seu negócio, você não vai ter tempo para o estratégico. Enquanto isso, outras empresas estão crescendo. Então, esse padrão que muitas vezes a gente trouxe lá da nossa família, né, que a gente trouxe, sei lá, de histórias que a gente viu, ouviu, a gente precisa repensar essa mesma história pro tempo atual que a gente está vivendo. Outra coisa que muitos empresários, né, ficam nessa coisa de operacionalizar é a falta de confiança nos outros. Ah, mas eu já fui roubado, eu já tive esse problema, então eu prefiro ficar aqui no meu caixa. Aí a pessoa passa o dia inteiro no caixa. E a parte mais importante da empresa dele não está sendo feita. Ah, Fernanda, mas o caixa é importante, é onde entra o dinheiro da empresa. Sim, mas para isso você tem sistema, mas para isso, se aquele funcionário por acaso te roubar, você demite e contrata outro e assim segue a vida. Agora você também não pode dizer que todo mundo que é contratado para ser caixa da sua empresa é ladrão. Você vai usar essa desculpa para ficar lá no caixa o dia inteiro? E não fazer a parte mais importante do seu negócio, que ninguém vai fazer a não ser você. Porque você é o dono do negócio. Então quem tem que fazer é você. E aí, o que acontece nesse sistema? A parte mais importante você deixa pra lá. A parte mais importante você finge que ela não existe. Aí fica reclamando. Aí você reclama como empresário do governo, dos impostos. Ah, sei lá mais do que você reclama. Do prefeito, do vizinho, do concorrente, da internet, que agora é esse novo concorrente. Aí você reclama de tudo. Mas e a sua parte? Você está fazendo? Se o que você está fazendo hoje não está dando o resultado que você gostaria, você tem que mudar a estratégia. Para mudar a estratégia, você tem que quebrar os seus padrões. Porque os padrões que te trouxeram até hoje aqui não vão te dar mais resultados se você não alterar esses padrões. O que você precisa melhorar desses padrões? O que você precisa tirar desses padrões? Eu ouço empresário falar que não tem tempo para ir para treinamento porque ele tem que estar no negócio dele.
Se ele não tiver no negócio dele, o negócio dele não funciona. Então, meu amigo, você é funcionário do seu negócio. Você criou um modelo de negócio para ser escravo dele próprio. Já parou para pensar sobre isso? Essa é a grande verdade. Claro, você tem todo o direito de querer viver isso. Se você tiver consciência que esse é o melhor, é seu direito viver isso. Mas saiba que há várias estratégias para você alterar isso. Só que para isso você tem que querer. Porque se você não quiser, não tem ninguém que vai mudar isso dentro de você. Então começa por você. Então refletir sobre isso é muito importante. Colocar isso no papel. Colocar isso para rodar, sabe? De verdade. Pode ser que no início doa para você, por exemplo, poxa, eu tenho que ficar um dia fora que eu vou fazer um curso, que seja online ou presencial. E você tá lá, você tá fazendo um curso, mas você tá sofrendo lá, né? Primeira vez que você faz isso. Aí você tá sofrendo, meu Deus, como é que deve estar a empresa? Deixa eu ver aqui no sistema, se entrou dinheiro, se teve venda. Aí você passa o WhatsApp para os colaboradores, pergunta como é que tá. Sim, vai ser doloroso. Qualquer quebra de padrão, gente, nosso, é dolorosa. Qualquer quebra de crença é dolorosa. Porque você queria estar fazendo, você tá fazendo novo, mas tempo te chamando pro velho. É natural. Depois que você vai treinando isso, vai ficando mais leve. Você vai vendo que vai valendo a pena, que valeu a pena a alteração. É a dor do crescimento. A gente não fala isso quando as crianças começam a crescer, começam a sentir algumas dores meio desconfortáveis, né? A dor do crescimento. E você tem que querer passar por essa dor. Mas saber como eu quero passar por essa dor. Ter essa consciência. Sabe, vai ser ruim, vai ser desconfortável. Talvez naquele dia não vai ter venda nenhuma. Aí você fala assim, tá vendo, Fernanda? O dia que eu saí pra treinar, o dia, sei lá, que eu saí pra tirar uma folga, a empresa não vendeu nada. Duvido se eu tivesse lá, eu não teria vendido. Mas então tá, então você vai ficar escravo de lá, volta pra lá. Essa é a vida que você vai ter. Agora, se você descobrir, por que aconteceu? Por que não vendemos? Quais foram as dificuldades? E treinar as pessoas e dar ferramentas, né, aos seus colaboradores, para que isso não aconteça de novo, você vai melhorando o processo. Só que se você quiser voltar para esse padrão anterior, justificativa vai ter um monte. Desculpinha vai ter um monte. Mas você quer resolver ou não quer? Você quer ter uma vida com mais qualidade? Aí eu te pergunto, por que você escolheu ser empresário, ter um negócio, ao invés de ser um funcionário? Se faça essa pergunta. Ah, Fernando, porque lá quando eu pensei nisso, eu tinha uma ideia completamente diferente, né? Eu achava que eu ia ganhar muito mais dinheiro, que eu ia poder tirar férias quando eu quisesse, que eu ia poder viajar quando eu quisesse, que eu ia ter sempre dinheiro, que ia ser tudo mais fácil. Aí quando você empreendeu, você viu que não começou assim, nessa facilidade toda, né? Não era isso tudo. Tem as fases. A fase inicial do seu negócio é a fase que demanda mais tempo de você. E isso vai ser por um tempo, porque aí você vai criar algo que não dependa tanto de você, que as pessoas consigam tocar o seu negócio, mesmo que você não esteja lá. Mas isso tudo demanda um trabalho, demanda dedicação. Mas você sabe que você está criando algo que daqui a algum tempo não vai depender só de você. Você vai fazer essa máquina rodar sozinha. Né? Sozinha não, sem ter você. Só que isso demanda esforço, isso demanda objetivo, isso demanda investimento, isso demanda uma visão, né, de que você quer buscar essa vida que lá no início, antes de empreender, você sonhou. Então isso tudo é importante. Mas você precisa mudar os seus padrões. Muitas vezes você está vivendo, repetindo padrões que com certeza vão te trazer os mesmos resultados, ou resultados piores do que você já teve. Então essa mudança de padrão, de mentalidade, ela é fundamental. Mas ela também, ela dói, né? Ela não é... Toda mudança dói, né? Mas quando você tem consciência que essa dor é para algo maior, para algo melhor, isso facilita um pouco o processo. Então reflita sobre isso, né? Reflita e execute o que você precisa fazer para alterar isso, para você deixar de ser o funcionário do seu negócio, né? Porque você pode ser realmente o dono do seu negócio. Ocupe esse espaço. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você é funcionário do seu negócio?
do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, o nosso -ed.com e meu Instagram é o @Fernanda Gonçalves.